Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Em face da resposta que, quando interrogado relativamente a Elias, lhes deu o Mestre, seus discípulos compreenderam que João Batista era Elias, o mesmo Elias que as profecias anunciavam como devendo ser o precursor do Cristo. O que, porém, Jesus naquela ocasião não podia nem devia dizer e que agora tem que ser dito é o seguinte: Moisés, Elias, João Batista são uma mesma e única entidade. Estamos incumbidos de vos revelar isso, porque chegou o tempo em que se tem de realizar a nova aliança em que todos os homens, judeus e gentios, se têm que abrigar debaixo de uma só crença, da crença em um Deus uno, único, indivisível, Criador incriado, eterno, único eterno, o Pai. Em Jesus Cristo, vosso protetor, vosso governador, vosso mestre, o Filho. Nos Espíritos do Senhor, Espíritos puros, Espíritos superiores, bons Espíritos, que sob a direção do Cristo trabalham pelo progresso do vosso planeta e da sua humanidade, o Espírito Santo. Sim, Moisés, Elias e João Batista são um só. São o mesmo Espírito encarnado 3 vezes em missão. Esse Espírito, quando foi Moisés, preparou a vinda do Cristo e a anunciou veladamente. Quando foi Elias, deu grande brilho à tradição hebraica e anunciou nas suas profecias que teria de ser o precursor do Cristo. Quando reencarnou em João, filho de Zacarias e Isabel, foi esse precursor. Essas 3 figuras eram o emblema da tríplice missão desempenhada em 3 épocas diferentes, e por meio da aparição de Moisés e de Elias no Tabor, aos 3 discípulos foram postas ao alcance das inteligências humanas, ensinando Jesus aos homens que João Batista era Elias que voltara à terra. Moisés, Elias e João foram sempre o mesmo Espírito reencarnado, mas não a mesma personalidade humana, a mesma individualidade terrena. Assim é que no Tabor, quando da transfiguração de Jesus, um espírito superior da mesma elevação que Elias e João tomou a figura, a aparência de Moisés. Tais substituições se dão quando necessárias por espíritos da mesma ordem. A reencarnação esteve esquecida durante longo tempo. Convinha que tal acontecesse porque se tornou preciso que um véu fosse lançado entre os homens cheios de vícios, de charlatanices, de superstições e os mistérios de além-túmulo, até que a humanidade, pelos progressos realizados, se mostrasse apta a apreender esses mistérios e a lei natural e imutável da reencarnação, que lhe seria pelos Espíritos do Senhor revelada em espírito e verdade, no seu fundamento e nas suas consequências. Aqueles mistérios e esta lei desvendam aos homens as sendas da expiação, da reparação e do progresso, sempre abertas ao Espírito, que, trilhando-as, chegará à perfeição moral e também à realização de seus destinos por efeito da justiça de Deus, cujos tesouros de bondade e misericórdia infinitas são inesgotáveis.
No seu diálogo com Nicodemos, Jesus deixou intencionalmente envolto em sombras, obscuro, o princípio da reencarnação, aguardando a luz espírita que, mediante a nova revelação, viria patenteá-lo em todo o seu brilho, mostrando-o ao mesmo tempo incrustado sob o véu da letra em diversos pontos nos seus ensinos. Tudo tem a sua razão de ser na marcha dos acontecimentos. Quantos abusos não se houveram originado do contato consciente e voluntário dos espíritos com a humanidade? Ainda agora, quando as vossas inteligências estão mais desenvolvidas, os vossos espíritos mais fortes, mais instruídos, que de práticas ridículas da parte de uns, da de outros, que confiança absurda! E, no entanto, deveríeis todos estar maduros, pois que se aproxima o tempo da colheita. Pelo transviamento de tão grande número de espíritas, podeis julgar do que teria acontecido outrora. Não vos socorrais do argumento de que a influência espiritual existia igualmente, então, como hoje. Existia sim, mas em termos muito diferentes. Na sua maioria, os ignorantes e culpados da terra, quando voltavam ao estado de espíritos livres, isto é, quando na erraticidade, eram conservados na ignorância da faculdade que possuíam de se aproximarem dos seres encarnados. Somente os que se haviam, em comparação com os outros, elevado e desprendido da matéria, podiam usar daquela faculdade. Hoje, todos dela fazem uso, porque lhe podem e devem compreender os efeitos. Servimo-nos da expressão, na sua maioria, porque havia naquela época e houve sempre, tanto no período cristão como no período hebraico, em todas as épocas e em todos os lugares, espíritos que se constituíram instrumentos das provações e expiações dos encarnados. Os que naquela época eram de elevação superior à destes, atuavam sobre alguns dos homens menos maus, a fim de os elevar e tornar guias dos outros. O Senhor não vos confiaria uma arma perigosa, mas também não seria capaz de deixar-vos expostos sem defesa aos golpes dessa mesma arma. Hoje estáis aptos a compreender e a vos manter em guarda. A criança, se aproxima de armas perigosas, fere-se. O homem as maneja e delas tira partido. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.